Eu te pergunto novamente, por que algumas pessoas prosperam e apenas algumas, ou outras apenas sobrevivem? Nós vamos falar sobre isso. E isso está diretamente relacionado a como você vê o seu trabalho. Reorganizar a sua visão espiritual relacionada ao trabalho vai mostrar muito para você. Mostrar que muitas pessoas sofrem profissionalmente porque tratam o trabalho apenas como meio financeiro e não como uma responsabilidade diante de Deus. É isso que nós vamos falar aqui. Talvez o seu problema seja profissional, não seja falta de oportunidade, mas falta de entendimento. É isso que eu quero dizer, falta de entendimento. E o Senhor fala conosco a todo momento. Então você precisa, alguém diz assim, você está insatisfeito com o seu trabalho, peça demissão, você não é obrigado a ficar lá. Mas não é tão simples assim, existe uma série de outras questões que você precisa avaliar antes de tomar essa decisão sem refletir. E quem lhe dá um conselho como esse não está preparado para aconselhar. Vamos ler o que diz o texto de Colossenses 3:23. Ele está escrito aqui na tela, mas eu vou ler nessa versão da Bíblia que eu tenho aqui. Colossenses 3:23 diz o seguinte: E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo, e nesse texto que está aqui eu vou ler para você, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. São versões diferentes, mas dizem a mesma coisa. O seu trabalho, quando você fizer, ele deve ser consagrado ao Senhor. Você não trabalha para aquele chefe, você trabalha para o Senhor se você confia nele, porque foi o Senhor que colocou você, e isso já aconteceu comigo em inúmeras situações. O Senhor me colocou numa situação e eu precisei suportar determinada situação. Pois, Senhor, mas por que o Senhor me colocou aqui? Porque eu quero que você aprenda, eu quero que você cresça. E eu sou grato ao Senhor, porque nas dificuldades onde Ele me colocou, foi uma situação muito difícil e eu pude crescer. E me trouxe crescimento. E esse trabalho que o Senhor me deu foi muito difícil, mas Ele me dá a glória. Eu plantei lá atrás e hoje eu colho decorrente desse trabalho. Então preste atenção, o trabalho não é um castigo, o trabalho é uma vocação. É isso que você tem que pensar. E se você está insatisfeito no trabalho que você está, eu digo para você o seguinte: converse com Deus, peça a Deus a direção para você começar a fazer um curso novo, para você iniciar um trabalho, um estudo fora do determinado horário, iniciar, passar num concurso. É o Senhor que vai abrir as portas para você. Eu tenho um amigo que me procurou, me achou nas redes sociais, bem recente agora. Nós nos conhecemos há mais de 20 anos, estudando para concurso. Eu e ele estávamos num cursinho, estudando para concurso. A minha vida seguiu, a dele também por outro caminho, mas ele até hoje. E agora que ele foi passar num concurso, ele me pediu para que eu atestasse, desse um atestado de conhecimento sobre a vida dele, de quem que é a pessoa dele. E eu escrevi, vou ser convocado para falar nessa sindicância de vida pregressa e vou falar sobre ele. Eu conheci num cursinho, uma pessoa muito boa, e se dedicou anos sobre isso daí. E ele falou assim, poxa, ele falou assim comigo, poxa, Silvio, eu levei muito tempo, falei assim, não, você amadureceu, o Senhor te preparou para alcançar esse cargo que você vai tomar posse agora em nome de Jesus Cristo. Então preste atenção, o trabalho não é um castigo, o trabalho é vocação. E quem trabalha sem consciência espiritual se desgasta demais, se desgasta muito. Preste atenção, hoje eu tive um contato com uma pessoa cristã muito interessante, que ele disse o seguinte, o Senhor falou muito interessante, o Senhor quer para você o melhor, Ele quer dar o melhor, o Senhor, Ele te dá a vida. E não tenha medo da morte, porque a morte faz parte da vida. Quando nós nascemos, nós já começamos a morrer. Células do nosso corpo morrem a cada segundo. O nosso corpo troca. Estudiosos dizem que a cada 7 anos você muda completamente todo o seu organismo. Todos são células diferentes. Então, se você tem uma possibilidade a cada 7 anos de mudar completamente. Mas o que eu quero dizer é que ele falou o seguinte, então morte e vida
são inerentes à natureza do ser humano, à natureza que nós vivemos. E a gente não tem que ter medo da morte. Muito pelo contrário, nós temos que buscar ao Senhor e buscar a vida. E se você está com o Senhor, você não se assusta com a morte, não se assusta com as circunstâncias. Você está doente, está passando por uma situação de doença pesada, de alguém na sua família doente, ore ao Senhor, peça ao Senhor, o Senhor vai fazer o melhor. Se for para levar aquela pessoa que está doente, levá-la, que a gente não quer, a gente fica agarrado naquilo dali, mas o Senhor quer que você confie nele, porque o fardo vai ficar mais leve para você carregar. E o Senhor quer que você tenha uma vida próspera agora, certo? Se preparando para a eternidade, mas agora Ele quer que você tenha uma vida próspera. E isso está relacionado diretamente ao trabalho, você enxergar o trabalho como um chamado. Então, quem trabalha sem consciência espiritual, se desgasta demais. Deus observa a sua postura, não apenas o resultado. E isso é muito importante, porque não faça as coisas apenas para agradar pessoas, chefes, clientes, colegas, famílias, redes sociais. Não faça isso. Faça tudo como se fosse diretamente para o Senhor, para Deus. Por que eu faço essa live aqui para você? Às vezes ficam pessoas aqui, pouquíssimas pessoas que entram e ficam até o final. Muita gente, talvez como você agora, entrou nessa live aqui e só está me vendo desse momento. Mas eu não estou fazendo isso daqui para você. Eu faço isso daqui para Deus, com o mesmo capricho, com a mesma dedicação e alegria que estou fazendo para vocês. Por quê? Muitas pessoas vão atrás. Eu sei que isso tem abençoado muita gente, essa palavra. Então preste atenção, não discuta, não faça aquilo para o homem, faça para Deus. É isso que ele quer. E a aplicação prática disso que você vai ter quando você vê o trabalho como um chamado, ele vai motivar você profissionalmente. Ele vai fazer o seu crescimento, ele vai trazer... Não importa o que você faça, não importa, você será visto. Onde você estiver, você será visto. Problemas disciplinares, problemas administrativos, isso não vão acontecer. Por quê? Você, ao ver o seu trabalho como um chamado, você vai crescer nele. Trabalho é uma expressão de caráter. É isso que eu falo para você. O trabalho é uma expressão de caráter. Vamos orar? Amado Deus, Pai, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado por mais esse dia. Coloco diante do Senhor a minha vida, Pai, a vida de cada pessoa que está assistindo agora essa live, cada pessoa que vai assistir depois, em nome de Jesus Cristo. Também coloco diante do Senhor, Pai, a vida da minha família, a vida do pastor Ricardo, de todos os integrantes da Igreja Batista Central de Brasília, de cada um dos meus clientes, de cada pessoa que assiste, Pai, essa live, que vai assistir depois, que vai curtir essa live, em nome de Jesus Cristo. Senhor, mostre-nos, Pai, o que nós devemos aprender com o trabalho, com o suor, não apenas olhar a questão financeira também, Pai, porque há muitas pessoas desempregadas que gostariam de ter um trabalho quando essas outras estão reclamando da situação, Pai, que o Senhor as colocou, que as pessoas enxerguem, Pai, o trabalho como um propósito, enxerguem o trabalho como um chamado do Senhor para fazer o melhor, porque é o Senhor que dá, é o Senhor que tira, é o Senhor que põe, é o Senhor que retira, Pai. Em nome de Jesus Cristo, dê-nos força, Pai, para seguir a jornada. Muito obrigado por mais esse dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso que eu quero dizer para você. O trabalho é uma expressão de caráter. Então veja o seu trabalho como um chamado, tá bom? Fiquem com Deus e amanhã estaremos novamente aqui com uma live como essa, com um outro tema. O tema amanhã será decisões profissionais sob pressão. Me siga nas redes sociais. Desafio você a visitar o meu perfil. Não tem só questões como essa que eu estou trazendo aqui, uma live de propósito. Existem muitas outras temas que eu estou tratando diretamente e algum pode ser que você esteja precisando ouvir. Fique com Deus. Até amanhã.